Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu tô precisando cortar o cabelo mesmo, só Jesus na causa. E aproveitando aqui depois do meu devocional, vou compartilhar com vocês sobre algo importante. Eu que tô comendo o meu cuscuz aqui, percebe-se. E um pouquinho de chá aqui, né? Aderir a isso, sabe? E o que eu quero compartilhar com vocês é sobre o fluxo da igreja. E eu tava conversando com o Espírito Santo sobre isso, sabe? E já que eu já escrevo para vários aspectos, para vários elementos, pois é, como eu já escrevo para vários níveis, como eu já escrevo para vários elementos, eu falei, Espírito Santo, nós temos que escrever também para a igreja, sabe? Por que eu estou dizendo isso? Porque você vai ver que até esse vai ser até um tema da mensagem, falando sobre a igreja está se esticando, continuando se esticando para se acomodar ou para transformar segundo o que diz Romanos capítulo 12, verso 2. Então eu vou compartilhar algo que vai ser um e-book. Comecei ontem lá, por volta de umas 4 horas, comecei ontem fazendo esse e-book. E eu falei, cara, eu preciso de um tema, Deus. E qual seria o tema para esse e-book? Eu escrevendo e pensando com o Espírito Santo aqui. E vi que esse tema seria, digamos, apropriado. E o nome desse tema do e-book que vou lançar, entre outros que eu estou escrevendo, é A Prática da Igreja que Agrada os Olhos. Essa é a grande realidade. Você vai ver que a igreja em si, ela já teve várias fases antes de Jesus Cristo ou depois de Jesus Cristo. Você vai ver que a igreja em si já sofreu várias metamorfoses. E eu vou dar um spoiler que eu estou escrevendo sobre isso, é que o problema, que eu já até falei sobre isso, o problema não está na mudança, mas sim na transição que vai transformar ela segundo o que os olhos mais agrada, querendo ou não, segundo o que terceiros agrada e menos o que diz a Bíblia. E hoje, quando eu estava orando a Deus, aí eu falei, Deus, me orienta a escrever algo. E eu falei, Deus, eu preciso criar algo, eu preciso renovar algo, preciso fazer algo. E Deus, opa, quieta aí, calma aí, meu filho, calma aí. Você não precisa criar mais nada, sabe? Você não precisa renovar mais nada. Tudo que eles precisam, os líderes, as pessoas que estão na igreja, como se diz, os liderados, seja eles pastores, bispo, apóstolos, seja eles já têm os pontos de âncora. Eles já têm os pontos de âncora, que são a Bíblia e o Espírito Santo. Eu já deixei, você não precisa, sabe, criar, dar, sabe, um novo amplo para isso. Não, eles já têm. O problema é que eles pegam a âncora, que é o ponto de partida chamado Bíblia, de uma forma distorcida. E se eles não ouvem o meu espírito, como vai ouvir você? Então, quando estou compartilhando com vocês, eu estava falando. Então, aqui ó, para não é mentira minha, mostrando aqui para vocês, eu escrevi tudo aqui no caderno. Entende? Então eu vou compartilhar com vocês sobre isso aqui, ó. Que vai se tornar o e-book.
Da seguinte forma: igreja, quando se trata de igreja, nós chamamos, olha, a árvore se conhece pelos seus frutos. Esse é o clássico da igreja, seja ela evangélica ou católica. E a Bíblia também fala sobre isso, sabe? A árvore se conhece pelos seus frutos. E muitas pessoas, você percebe que até usa esse argumento no seguinte ponto para abrir uma brecha naquilo que quer fazer. Olha, não tem nada a ver eu ouvir música secular, não tem nada a ver, Raimundo, eu tomar, sabe, cerveja sem álcool, não tem nada a ver eu fazer isso e aquilo, porque o que vai definir é os frutos. Isso é o argumento da igreja em si, quem está nessa visão. Entretanto, Deus falou algo com meu coração, meu filho, olha a diferença. Se na igreja se chama fruto, na sociedade, nem todas as pessoas são maus. Entende? Nem todas as pessoas são ruins. Nem todas as pessoas, elas são afastadas de mim, só por causa que não está na igreja. E quando se trata fora da igreja, o nome se chama honestidade. Então, na sociedade, se chama honestidade. Então, qual é a diferença de estar no ambiente chamado igreja e o organismo vivo que é chamado igreja? Então, percebe-se que há uma diferença, não é? O ambiente igreja, que é a torre, não é a igreja, é só o ambiente igreja. E existe a igreja, que é o organismo vivo. Você que está me ouvindo aí internacionalmente, sabe? Então preste atenção, eu aqui tomando meu café, compartilhando com vocês sobre isso aqui. E outra coisa, que eu já até falei sobre isso com vocês, e Deus tornou a frisar sobre isso na minha vida. Que eu queria, Deus, eu quero fazer algo aqui, meu Deus, revolucionário, para que esses liderados da igreja possa, sabe, não sair da tua visão do reino do céu, sabe? E que eles possam estar firmando, sabe? E Deus falou, olha, meu filho, eles já têm a Bíblia e o Espírito Santo. E outra coisa, meu filho, a responsabilidade não é sua, a responsabilidade é deles. Eu dei o poder para eles, para dominar e governar tudo, sabe? Mas depois que eu voltar, aí o bicho vai... Essas são as minhas palavras, tá? Não foi assim que Deus falou, tá? Essas são as minhas palavras. Aí o bicho vai pegar. Deus falou o seguinte, a responsabilidade será minha. Eu vou dar o de bom ou de mal. Entende? Esse bicho vai pegar, eu que interpreto, sabe? Para você ficar mais nítido do que eu estou dizendo. Então, algo que já falei para vocês aqui, falando sobre isso. Que a igreja em si, ela se divide em 3 fatores, sabe? Em 3 fatores. Que é a primeira igreja, renúncia, que é separação, sabe? Separar de algo. E segundo, a igreja de cômoda. Terceira igreja, costume. E eu não estou falando na igreja de pedra, ambiente. É a assembleia. Assembleia, como se diz, uma reunião de pessoa. Seja ela católica, seja ela evangélica, independente. É uma reunião de pessoa. Entende? É uma reunião de pessoa. E dentro dessa reunião de pessoa, existe essa definição. Aqui é cômodo. Não, é cômodo fazer isso aqui, olha. Ó, rapaz. Porque vai atrair pessoa. É cômodo porque o povo gosta de fazer isso, aquilo e outro. Raimundo. Entende? Então, se nós fazer assim, ó, o povo vai amar. E também, até usa o nome de Deus. Não, se nós fazer assim, ó, Deus se agrada dessa forma. Então é cômodo. Então existe a igreja em si, a organização, que muitas vezes entra nesse fumo, que é cômodo fazer certo tipo de coisa, sabe? Outro ponto.
a igreja de costume, que Deus falou o seguinte pra mim, Raimundo, essa igreja de costume, ela só tem um problema. Ou ela é radical demais, ou pode, sabe, ser liberal demais. Então ela empaca. Ou ela fica só em uma coisa sozinha, só numa coisa ali, não abre mão, ou ela abre demais, entrando para a cômoda. Então o problema dessa igreja era, se ela só empaca numa coisa, mas se ela abrir, ela desmontanha. Essa palavra existe, né? Entende? Então a igreja de costume, ela só tem uma linha de pensamento. E assim assado, e acabou. Ninguém terceiro, ninguém bispo, seja o anjo cair na terra. Ela só fica nesse pensamento. Igual os fariseus, sabe? Os fariseus pensavam que Jesus vinha como o querubim majestoso, não como homem, sabe? Como eu aqui, como carne, essa carne contaminada aqui, esses olhos contaminados, não, Jesus não vinha, não. Ele vinha com todo majestoso, glorioso, descendo ao céu, uhul! E aí Jesus pegaria, tiraria o povo, sabe? Eles pensariam que Jesus vinha assim, e não de alguém, réis mortais, sabe? E não, Jesus não passaria por tanto que nós passamos aqui, entende? Então, eles só tinham uma visão. Essa é uma igreja de costume, entende? E a igreja da renúncia, estou explicando com detalhe aqui para vocês, é aquela que, elas não estão nem no costume e também nem está na cômoda. Ela tem com ordem e prudência. Olha, é cômodo fazer isso com ordem e prudência, entende? Então ela separa, ela coloca um filtro, entende? Então a igreja da renúncia é aquela tirado para fora e ela coloca um filtro. Olha, isso é cômodo fazer, mas isso aqui não é cômodo, entende? Então ela coloca um filtro, ela coloca uma prudência, ela coloca um funil, entende? Então, por último, para finalizar aqui o meu compartilhamento ali do meu devocional com vocês, é falando sobre que, assim como um país tem a sua Constituição, que essa é a verdade, o Brasil tem a sua Constituição, mas ela pode ser mudada, ela pode ser violada, independente de ter ser ou não, entende? Não é nem questão de interpretação, é questão de que pode ser do jeito que a pessoa quer, de acordo que manda o figurino, sabe aquela várias faces. Olha, não, vamos fazer isso na Constituição do Brasil, assim assado. E aí não acontece como manda o figurino. Então, a Constituição do Brasil, ela é violada de várias maneiras, sabe? Querendo ou não. Existe, como eu falei lá no início, que é a Constituição da Igreja, o organismo vivo chamado Bíblia, sabe? E nela não há mudança, não há mudança. A Bíblia diz, que aquele que tirar e aquele que colocar, esse está no sal. São as minhas palavras dizendo, você está no sal, o bicho vai pegar para você, se você tirar ou fazer interpretação. Entende? Então na Bíblia não existe interpretação, sabe? É assim, é reto, não faz curva, não faz rodeio, é sim e não e acabou. Entende? Seja pastor, seja Raimundo, seja Joaquina, entende? Seja Marcela, o nome que está vindo na minha cabeça aqui, Maju, João, Tiago, Pedro, aquele que fazer uma interpretação errada, aquele que colocar, aquele que tirar, estará no sal, entende? Então a diferença da Constituição da Bíblia e da Constituição de um país é totalmente diferente, porque há uma mudança, sabe? Há uma mudança para um e para outros não. Então essa é a mensagem de compartilhamento que vai rolar um e-book falando sobre isso para as igrejas. Será que elas estão esticando demais ao ponto de não perceber que estão saindo dos trilhos? Entende? Então, lembre disso. E algo para finalizar. Deixa essa pergunta, que você já sabe a resposta. Qual é o ponto de âncora para uma igreja não ser tão radical e também não
ser tão liberal demais? E a resposta eu já dei para vocês. Que Deus abençoe a sua vida. Abraço!